Bem-vindos ao canal Barbosa Paulo André. Vim falar sobre o estudo, as 5 que eu indico, e vou dar mais ou menos outras opções, porque para quem não tem mesmo confissões de fé minha ou informação que eu. Então, em quinto lugar, é a tradução ecumênica da Bíblia do editor Loyola, a edição mais recente, de 2020. Bíblias de estudo católico geralmente são proporcionalmente mais caras que as evangélicas, até 2020. Então, o diferencial dela, por ser uma proposta de tradução de rabinos, teólogos católicos, teólogos protestantes, então o que converge na tradução, pelo menos entre católico e protestante, ou católico, judeu ou judeu e protestante. Então, e tem nota de JB explicando. Por que eu decidi ela? E eu tenho a Jerusalém, utilizo, gosto, mas como os livros estão ordenados, a proposta de tradução, os comentários que são bons, e também eu estava em dúvida entre a Ave Maria e a Tebe. Escolhi a Tebe por conta que, além dos livros deuterocanônicos romanos, tem os livros deuterocanônicos da igrejas gregos-eslavas. Então, por isso, eu utilizo, estou fazendo minha leitura anual da Bíblia nela, vai ser a terceira vez que eu vou ler a Bíblia completa. E eu estou no iniciozinho, comecei quando eu recebi ela, teve dia que não consegui, mas eu quero lê-la, também conhecer os livros deuterocanônicos. Em quarto lugar, porque a Bíblia MacArthur está em quarto, por conta por ser uma interpretação de um autor só, não de uma doutrina. Ele representa o evangelicalismo, o fundamentalismo norte-americano, mas segue uma linha de tradição meio batista norte-americana, dos batistas do sul. Só que é uma pessoa. Se fosse um conjunto de pessoas, como a gente tem a Bíblia de Genebra, a Pentecostal, tem uma equipe de comentaristas, é melhor, mais fácil confiar. Tem coisas que discordam, tem coisas que eu acho que não concordo, mas é uma Bíblia para quem é evangelical, fundamentalista, independente da denominação, pode ter. Eu sou agostiniano, assim, por tabela. Ele também é calvinista, luterano, tem semelhanças. Evangelical, a igreja brasileira, muitos são evangelicais, outros históricos. Então tem o que ser aproveitado. Sou dispensacionalista, apesar de ser escatologicamente diferente do John MacArthur. Ele é pré-milenista, pré-tripulacionista, só milenista, pós-tripulacionista. A escatologia dele não há pontos de contato, só no dispensacionalismo. Então, é isso que tal? A soteriologia, a eclesiologia, batismo, conversão, escatologia são as coisas que tem ponto de contato aqui. Ela foi inicialmente lançada pela SBB, quem pesquisa tem as capas, a segunda edição da SBB é bem bonita, na minha opinião, mas a Thomas Nelson, que tem direitos fora do Brasil, veio ao Brasil e trouxe para Thomas Nelson Brasil. Então, não, as SBBs que eu queria,
que a segunda edição não foi possível, só que a qualidade do material é melhor. Então a segunda edição foi poucas tiragens ainda. Talvez o que eu vou mostrar aqui agora é a Bíblia Estudo, que me tornou luterano em vários aspectos, me luteranizou. E foi minha primeira Bíblia Estudo, e é a minha Bíblia Estudo mais recente, que eu utilizo muito, dizer muito ela, até perder folha, rasgar folha, tudo. Então, para mim não deu como manter, estudar nela, tá guardado, tá cheio de história, da minha história, mas e também se rasgar algumas folhas dela, perder algumas folhas dessa nova edição, dependendo das folhas eu vou poder consertar com a edição antiga. Então vai ficar meio estranho, mas é uma coisa para manter. Então, que é a Bíblia da Reforma, que em inglês é Lutheran Study Bible. Essa é a segunda edição da Bíblia da Reforma. É uma caixa. É a segunda edição da Bíblia da Reforma pela SBD. Aqui, coisa mais linda. Então, é uma caixa ótima, melhor do que a caixa antiga. Então, vocês podem ver que tá a coisa mais rica do mundo. Essa Bíblia, para mim, valor emocional para mim é grande. O valor emocional que eu tenho para essa Bíblia. A única coisa que eu discordo é a questão do batismo, 100%. A escatologia é a minha escatologia, a soteriologia também. Então, é uma Bíblia de estudo. Não na igreja luterana no Brasil, mais próxima a essa Bíblia é a Igreja Evangélica Luterana no Brasil, cujo eu já fiz parte, que eu já fui membro, que essa Bíblia é ielbiana, digamos assim, bastante confessional ao luteranismo. Tá, aqui, então, eu recomendo que quem quer conhecer todas essas coisas, não necessariamente luterano, porque os luteranos não são tão conhecidos assim, mas uma Bíblia reformada, de Genebra, ou da Fé reformado, a Bíblia Pentecostal Global, aí entra ou a Dake, ou a MacArthur, ou uma Bíblia Ave Maria, ou edição ecumênica, abreviadamente. O que eu vou mostrar aqui agora eu falei, substituir elas para quem a luta, eu tô falando no meu gosto, são melhores do meu gosto e o tempo de uso. Aqui eu amo a Bíblia King James 611. Diferente das outras, que são bastante confessionais, ela tem até um vídeo falando sobre ela. Ela apresenta todas as possibilidades de interpretação de escolas interpretativas da teologia. Então, eu recomendo ela por isso. E os estudos Roman são os melhores estudos do mundo. Pode, tá, não gosto da King James. Tem outras Bíblias que podem substituí-la, mas para mim não substituiria. Questão de não é só gosto também. Eu tive contato com a NA de estudo e a NVT. Podem substituí-la? Depende da pessoa, depende de algumas coisas, mas eu não trocaria ela por nenhuma das duas. E agora
A última Bíblia, que está em primeiro lugar, chegou recente. E o diferencial dela, todas estas aqui, praticamente, são Bíblias sistemáticas. Segundo um pensamento, segundo uma teologia sistemática, segundo uma confessionalidade, ou um sistema ideológico. Aqui, eu não tive tempo até gravar esse vídeo, de me aprofundar nela, que é a Bíblia Thomas Nelson. Sai! Bíblia Thomas Nelson, eu quis a vermelha, a vinho, porque eu não gosto muito de Bíblia preta, não sei porquê. Então, se eu fosse comprar hoje, seria preto, que estava mais em conta, mas na época estava mais ou menos o mesmo preço. Então, é uma Bíblia excelente, teologia bíblica. Então, não puxa sardinha de uma... É parcial? Tem uma parcialidade, sim, só que não é uma parcialidade da sistemática. Então, se preocupa, não, o texto, se o texto puxa um texto, é um texto que de fato fala sobre livre-arbítrio, coisas, vai falar, mostrar. Não vai apresentar outro lado, mas sobre a destinação vai soar muito parcial ao quem quer a destinação extrema. Então, os autores foram bíblicos. Então, é sistemática, eu tenho tema e encontro versículos bíblicos. Só que a teologia bíblica, eu tenho um versículo bíblico e daí eu tiro o tema. E não, o texto se explica no contexto do livro, no contexto do capítulo, e toda a Bíblia. Mas a sistemática é o tema, eu utilizo, acaba forçando o texto. A teologia bíblica não força tanto o texto como as teologias sistemáticas. Então, a teologia sistemática tenta explicar a Bíblia toda. A teologia bíblica, na minha impressão, ela, isso não tem muito o que dizer, a gente não sabe ainda, a teologia está falando, só está estudando sobre. A teologia sistemática é mais incisiva. Então, essas são as Bíblias de tudo que eu recomendo. Apesar de eu ser continuista, carismático, eu não tenho uma Bíblia com essa parcialidade, mas eu recomendo essas Bíblias. Pelo exemplo, eu recomendo ter a Thomas Nelson, a King James 611, a Deb, a MacArthur e a da Reforma, uma dessas duas, e ter outras, a Dake. Estou doido para ter a Dake. É totalmente parcial, tem umas heresias braba, mas mostra, contrapõe pensamento, uma outra escola de pensamento, e a pentecostal. Dake foi um grande teólogo, então, como MacArthur é. Então, é isso. Estou muito feliz com isso. Eu utilizo no meu devocional. São essas Bíblias que eu recorro quando eu quero me aprofundar em algum texto. Então, Deus abençoe. Jesus te ama.